Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um 459 e bora tocar o terror na Terra. Aí, você está preparado para tocar o terror na Terra mais um dia? Hoje já sabe, né? Você já sabe que dia que é hoje. Escreve aí. Hoje é o dia de fazer o que precisa ser feito. Bom, se todos os dias você entender que só faço aquilo que precisa ser feito hoje, você vai se tornar uma máquina. Hoje é aqueles dias que a galera não aparece, aparece mais tarde. Então, parabéns para você que está aqui e entendeu que todo dia é segunda-feira. Escreve aí, todos os dias são segundas-feiras. Como foi libertador quando eu entendi exatamente isso e não viver mais no ciclo da semana, final de semana, semana, final de semana, semana, final de semana. Então, hoje é aquele dia para tocar o terror na terra. Eu quero te chamar para a gente prosperar e conhecer a palavra, entender mais a palavra. Vamos lá, vamos ler o seguinte, vamos ler o livro de Lucas, Lucas capítulo 8, coloca aí Lucas capítulo 8. Lá fala sobre uma parábola. O que é uma parábola, Tiago? Parábola é uma mensagem para os governantes. Isso aqui é uma parábola. Parábola é quando vem um caminho, faz uma parábola e segue o caminho. Parábola não é uma historinha. Parábola é um código, uma mensagem para aqueles que são governantes. Lucas capítulo 8 diz o seguinte: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusá, administradora da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Quem que bancava o ministério eram as mulheres. Elas que estavam ali assustando, tá marcando aqui, ó. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Reunidos-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. Então ele estava chegando numa cidade e ali ele ia começar a contar uma parábola. Não é que ele conta uma história, ele conta uma mensagem para os governantes. Porque tem um texto que ele diz o seguinte: existem coisas que as pessoas ouvem, mas não entendem, estão vendo, mas não enxergam. Vocês recebem isso. Ele fala para os discípulos: vocês entendem essas coisas, por quê? Porque para vocês foi revelado os segredos do reino de Deus. Então, quem entende a parábola? Quem é discípulo. Lembra que existe uma diferença entre discípulo e multidão? Quando Jesus sobe no Monte das Oliveiras e vai falar sobre as bem-aventuranças, vai pregar sobre as bem-aventuranças, aquele texto bem-aventurado, ele já deixa claro e faz uma diferença entre discípulo e multidão. Qual que é a diferença de discípulo e multidão? Escreve aí, expectativa. O que difere alguém que é um discípulo ou alguém que faz parte de uma multidão é a expectativa que ele tem. Porque a multidão, ela fala o seguinte: o que você pode me dar? O que eu posso esperar de você? O que eu vou ganhar se eu te ouvir? Essa é a multidão. A multidão está sempre ali para sugar algo. O discípulo não. O discípulo significa aprendiz, ele é alguém que fala: como que eu posso te ajudar? Como que eu posso contribuir? O que eu posso entregar? A expectativa é que separa alguém de sair da multidão para ser discípulo. Por exemplo, quando Jesus entra numa cidade e tem muita gente, tem uma multidão muito grande mesmo. Alguém que não era discípulo, mas teve um ato de discípulo, que era alguém de baixa estatura, ele sai e vai subir numa árvore para fazer o quê? Para ver Jesus. Ele muda a expectativa dele. Ele poderia estar no meio da multidão, mas ele decide sair da multidão e subir numa árvore, encontrar uma forma de encontrar olho a olho a Jesus. E o que acontece? Jesus vai jantar na casa dele. Então, o que difere o discípulo da multidão é a expectativa.
E ele continuou falando, deixando bem claro isso. Então ele chega para os discípulos e fala: para vocês foi revelado os segredos e os mistérios do reino de Deus. Para os outros, eles vão ouvir, mas não vão escutar, eles vão ver, mas não vão enxergar. Por quê? Porque eles fazem parte da multidão. Só porque precisa substituir as suas lentes. Escreve aí. Substituir as lentes me torna alguém mais próximo de ser um aprendiz, de ser um discípulo. Eu preciso substituir minhas lentes todos os dias. Então, reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, tá assim. Reunindo-se grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava sementes, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela, uma segunda parte da semente, caiu sobre as pedras. Quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu uma boa colheita a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus chega, começa a falar para a multidão, explicando sobre 4 tipos de terreno. A semente era a mesma, o semeador era o mesmo, o tempo era o mesmo, mas existiam 4 tipos de terreno. Um terreno onde era mais duro, que a semente não entrava, que os pássaros roubavam. Um outro terreno que era com pedras, e com pedras ele tem pouca terra, tem pouca umidade. Um outro terreno que tinha terra boa, mas em cima os espinhos sufocam as plantas. E um quarto terreno, que é um terreno bom, abundante. Quarto terreno, que é um terreno abundante. Isso acontece exatamente na vida. E isso pode acontecer exatamente no seu coração. O que é terreno, Tiago? Terreno é o meu coração. Escreve aí, terreno é meu coração. O meu coração é um terreno das sementes. Como que é isso? Me explica. O coração fala sobre as suas emoções. Terreno é tudo aquilo que você semeia e ele gera frutos. Pode gerar frutos. Terreno é tudo aquilo que você coloca as estacas e consegue construir. Todo terreno que for manipulado, ele vai gerar algum resultado. Positivo ou negativo, ele vai gerar um resultado. É exatamente como o seu coração. O seu coração, quando manipulado, né, quando mexido, quando agido com ele, ele vai gerar um resultado. Quando você joga uma boa semente, ele vai gerar um resultado. Quando você coloca uma péssima semente, vai gerar um resultado. Por quê? E como que eu explico isso para você? Porque todo o meu comportamento é a materialização de uma emoção. O meu coração fala sobre as minhas emoções. O meu coração fala sobre as minhas emoções. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que se o meu coração está jorrando e a minha boca fala daquilo que ele está cheio, quer dizer, tudo que sai vai revelar aquilo que está no meu coração. É como você olha para o fruto vai revelar aquilo que era a semente. Talvez você não conheça, veja, a semente não sabe que fruto que é aquela semente. E aquela semente era somente uma fase. Você não sabe o que acontece quando você olha para aquela semente, não consegue identificar, mas quando olha para o fruto, você identifica. Então, o que eu quero que você entenda é que o coração, ele é uma terra onde sementes, que são os seus pensamentos, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, aquilo que eu capto do mundo, gera meus pensamentos. Meu pensamento passa por uma caixa de drivers, quer dizer, uma caixa de crenças. Todos os drivers são as minhas crenças e desce para o meu coração. Talvez esteja mais rápido e 4h59 da manhã num domingo talvez seja mais desafiador. É que eu estou mais acelerado porque a gente rolou um método IP ontem e tem mais um método IP hoje e a frequência lá em cima, é pressão, tiro, porrada e bomba todos os dias. Mas eu quero que você entenda porque eu quero que você se liberte disso hoje. Se libertar do quê, Thiago? De não ser uma terra dura, não ser uma terra com pedra, não ser uma terra
com espinhos que sufocam, mas sim ser um quarto tipo de terra, que é uma terra fértil. Escreve aí, eu sou terra fértil. O meu coração é terra fértil. O meu coração está preparado para receber sementes. Porque algumas pessoas não usufruem das suas sementes e oportunidades, porque a terra não é fértil. Olha só para nós. Eu não vou falar para você, eu vou falar de mim. Eu paro para analisar quantas coisas eu tive oportunidade, eu não aproveitei, e por não aproveitar, não gerou frutos. Era uma terra imprópria. Era uma terra infértil, uma terra que não estava preparada. Quantas oportunidades eu não aproveitei porque eu estava com os ouvidos fechados. O que são os ouvidos fechados? Uma terra dura. Aonde a semente cai lá e ela não entra na terra. Ela não consegue entrar na terra. Aí vem os pássaros e roubam. Quantas oportunidades foram lançadas, elas entraram, desceram no coração, só que o coração estava duro. Coração de pedra, que não tem espaço para criar raízes. Que é um coração duro? Um coração orgulhoso, um coração arrogante, um coração prepotente. Você entende isso? Coração duro. Terceiro tipo de semente. Eu olho para quantas oportunidades eu recebi. A semente caiu, cresceu rápido, muita empolgação. Só que o ambiente, escreve aí, o ambiente murchou quem eu era e aquilo que eu fui chamado. Alguém falou domingo só para os fortes. Só para os ultra fortes. Ultra 459. Tem um Ironman 459 durante a semana e o final de semana é o Ultra. Ironman Ultra 459 Man. Então escreve aí. Preciso abrir meus ouvidos. Preciso amolecer meu coração. Preciso limpar meu ambiente. São 3 coisas que você precisa fazer a partir de hoje para começar a gerar frutos a 100 por 1. Mudar o seu ambiente, abrir os seus ouvidos, mudar o seu ambiente, abrir os seus ouvidos e preparar o seu coração, amolecer o seu coração para receber terra fértil. Então ele continua falando o seguinte: tendo dito isso, exclamou aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 8, versículo 9. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que cair à beira do caminho são como os que ouvem e não veem. Então vem o diabo e tira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então Jesus estava explicando já para os discípulos, não para a multidão, para os discípulos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não tem raiz, não consegue aprofundar, porque não tem terra, só tem um coração duro. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão frutos com perseverança. Jesus então chama os discípulos e ele já começa a ensinar ali e falar para eles. Falar aqui, ó, esse aqui é o segredo para vocês. Querem mudar? Estou te mostrando como mudar. Abre os seus ouvidos. Deixa a arrogância, soberba, prepotência de lado. Abre os seus ouvidos. Abrir os seus ouvidos agora permite, e é uma fase, permite descer ao coração. Quando eu desço ao coração, eu permito criar raízes, mudando meu coração de pedra por um coração de carne. E o que é criar raízes? Raízes é procurar as profundezas.
Toda planta, ela cria raízes buscando água. E água significa vida. Você precisa estender suas raízes para a fonte. Então, o primeiro ponto que eu preciso fazer é abrir os meus ouvidos. Porque às vezes você olha e fala o seguinte: o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus. Não. Quando o Senhor vai entregar, ele fala o seguinte: ouça, ó Israel. Esses são os meus mandamentos. A primeira coisa que Deus fala é: ouça, ó Israel. E depois ele começa a entregar os mandamentos. Qual é a primeira coisa que você precisa mudar? Ouvir. Ouça, ó Rosemary. Ouça, ó Jorge Mariano. Ouça, ó Monalise. Ouça, ó Edivaldo. Ouça, ó Isaías. Ouça, ó Viviane. Ouça. Esses são os meus mandamentos. Essa é a minha direção. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Abrir os meus ouvidos. Puf! Aquela terra dura que não permitia ouvir, você começa a receber as informações. Quando eu começo a receber as informações, eu começo a permitir descer para o meu coração. O meu coração começa a ser mudado e ele começa a criar raízes. O que é criar raízes? É buscar a fonte. Fonte de quê? Fonte de vida. Quando eu começo a fazer isso, eu entro no terceiro terreno, que é o terreno que recebe a palavra com alegria, ela gera crescimento, só que é sufocada pelos espinhos, que significa as preocupações, os ambientes, os prazeres dessa terra. Ei, presta atenção, eu abro meus ouvidos, eu crio a raiz do meu coração, e quando eu vou colocar para fora, que é o meu comportamento, eu mudo todo o ambiente, não olhando mais para as preocupações, não dando mais ouvidos às pessoas, fazendo o que precisa ser feito, e ao invés de influenciar, ser influenciado, eu começo a influenciar. E aí você chega no quarto terreno, que é o terreno fértil, que ele gerou 100 por 1. Eu vou reler o texto para você entender e pegar já essa bomba nuclear. Eu vou te pedir que a gente vai fazer mais curto o 459 de hoje para a gente ir para o método IP, mas eu fiz questão de passar aqui e liberar essa bomba nuclear para você já ficar refletindo isso durante o dia de hoje. Então eu vou ler novamente, eu quero que você entenda que eu vou trazer um outro texto para você que está lá no livro de Tiago, eu já vou trazer isso. Mas olha só o que acontece. Reunindo-se uma grande multidão e vindo Jesus de várias cidades, ele contou essa parábola. Olha só de novo. O semeador saiu a semear. Qual é a função de todo semeador? Sair a semear. Eu acho muito interessante aqui em Portugal. Para quem não conhece, eu vim abrir a plataforma aqui em Portugal. A gente está abrindo todo o ecossistema, não só em Portugal, mas na Europa toda. Eu acho muito engraçado quando as pessoas me chamam para entrevista, para podcast, para tudo. Elas falam o seguinte: Thiago, quem que é você? Quem você é? Você é professor? Você é mentor? Você é coach? Você é empresário? Você é escritor? E eu sempre falo o seguinte: eu sou um semeador que sai a semear. Se eu estou num podcast, eu estou semeando. Se eu estou numa empresa, eu estou semeando. Se eu estou escrevendo um livro, eu estou semeando. Aonde eu estou semeando. Falando em, deixa eu contar uma nova semente aí para vocês. Quem perguntou se vai ter o 622, vai ter o 622. Vai ter o 622. Olha só essa novidade. Deixa eu compartilhar com vocês essa novidade. Vocês gostam de novidade? Olha que massa. Uma nova semente. Decodificando a comunicação e o posicionamento. Meu novo livro esse. Tá lá no na Amazon, se você quiser. Então presta atenção. Eu falo, eu sou um semeador que saio para semear em todos os momentos. Então, quando eu escrevo um livro, eu estou semeando, vou no podcast, estou semeando, faço uma live, estou semeando, estou empreendendo, estou semeando. As pessoas querem colocar títulos e cargos, mas lembre sempre, quem tem um nome forte não precisa de título nem cargo. Cabum. Se o seu nome é forte, você não precisa de título nem cargo. Então ele fala, o semeador saiu a semear.
enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola, e ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros foi falado por parábolas, para que, vendo, não vejam e ouvindo, não entendam. A gente está lendo Lucas, capítulo 8. Você que está chegando agora, a gente está lendo Lucas, capítulo 8. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. E quando a ouvem, alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração e bom e generoso, ouvem a palavra e retêm o fruto com perseverança. Existe uma semente que cai e ela é sufocada pelas provações. Olha só o que fala esse texto do meu amigo. Eu chamo ele de meu amigo. Eu tenho um amigo que escreveu aqui. É um xará. Ele escreve aqui, Tiago. Irmão de Jesus escreveu isso aqui, ó, no capítulo 1 do livro de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ele fala o seguinte: esteja feliz quando você passar por diversas provações. Por quê? Porque se você passar por essas diversas provações, sabe que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você consegue entender isso? O que eu quero te convidar é para uma próxima fase de não olhar para as circunstâncias e entender quão bom é passar por diversas provações, porque isso me faz amadurecer, crescer, desenvolver e ser uma pessoa cada vez mais útil, mais ampla, com mais repertório. O problema é que você não quer passar por provações. Ah, eu odeio o problema. Ah, eu não quero passar por... Não, isso é muito difícil, presta atenção. O que te trouxe aqui não foram os melhores dias da sua vida, o que te trouxe aqui foram os piores dias da sua vida, onde você teve que se reinventar, aprender e ser uma pessoa melhor. Tá bom? Você entende isso? O que te trouxe aqui não foram os momentos bons, porque os momentos bons você não mudou o seu time, nos momentos bons você continuou fazendo a mesma coisa. O que te trouxe aqui, aumentou seu repertório, foram os momentos de dificuldade da sua vida. Então, quão bom é o homem que passa por diversas provações, porque por passar por diversas provações, você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. Provação, fé, perseverança. A perseverança precisa ter ação completa para que não lhes falte nada e seja maduro e íntegro. Olha o código que ele deixa só nesse primeiro, segundo, terceiro e quarto versículo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque você sabe que isso produz fé, e a fé produz perseverança, e a perseverança precisa ter o quê? Ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. O que é íntegro? É inteiro. Ou você quer ser inteiro. E ele continua falando algo, sem lhes faltar coisa alguma. Quer ser inteiro para não lhes faltar coisa alguma? Seja maduro. O que é ser maduro, Thiago? Maduro é alguém que tenha experiências. Quer ser alguém maduro?
tem ação completa. Quando eu tenho ação completa, mostra que eu tive perseverança. A perseverança veio da minha fé. A minha fé veio por passar por diversas provações. E as provações de mostrar que eu sou alegre. Não, pega agora e grifa esse versículo 2, 3 e 4 de Tiago. Grifa ele assim, risca ele. Deixa bem marcadinho ele. Por quê? Porque você vai viver, vai reler ele no dia de hoje. Bate uma foto, coloca no seu celular para você ler ele. Você vai ler o capítulo 8 e o capítulo 8 do versículo 1 ao versículo 15, que foi o que a gente leu sobre a parábola do semeador. E aí junto você vai ler o capítulo 1 de Tiago. Que lá no versículo 12 ele fala: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Talvez você pergunte, o que é ação completa? A GNC perguntou, o que é uma ação completa? É fazer o que precisa ser feito todos os dias. Qual que é o grande problema? A inconstância das pessoas. O que é ação completa? É você fazer o que precisa ser feito. Porque o grande problema das pessoas é a inconstância em tudo que fazem. Você entende isso? Respira fundo. Quão bom é passar por diversas provações. Eu vou te pedir permissão para a gente finalizar agora com 30 minutos do nosso 459. Que eu estou saindo aqui, é 9h27. Estou indo para o Método IP, que já começou faz 1 hora. Eu fiz questão de vir aqui te entregar ao vivo. Aqui, ó. São 5h27. Cadê? 5h27 São Paulo. 4h28. 5h28 São Paulo. 4h28 Miami. E 9h28 em Portugal, dia 30 de março. Eu fiz questão de estar aqui ao vivo, te entregando isso, para sair para lá, para a gente explodir mentes e corações ao vivo, para você pegar essa bomba nuclear. Bomba nuclear, que foi essa mensagem. Uma bomba nuclear para você entender o seguinte, que precisa lavar o coração todos os dias. Então eu preciso abrir os meus ouvidos, criar repertório para o meu comportamento, gerar vida em abundância, não somente na minha vida, mas na vida de todas as pessoas. Hoje é um ótimo dia para você não voltar para sua cama. Hoje é um ótimo dia. Hoje não vai ter 6h22, vai ter todos os dias 6h22 do horário do Brasil aqui no meu Instagram. Vai rolar. Vai rolar 6h22, tá? Vai rolar no caminho aqui. Vai rolar 6h22. Quem apertou gravado, tá gravado. É só voltar aí e tá gravado. Vamos sim, vamos nos encontrar pessoalmente. Deixa eu fazer um convite. Hoje é o último dia, a última oportunidade de você cair para dentro do MDR, que é o Mapa da Riqueza. O que é o Mapa da Riqueza? É um programa onde o Pablo colocou o passo a passo para você crescer, se desenvolver e prosperar financeiramente. Um passo a passo que ele executou, passo a passo que nós, sócios, executamos. Ele colocou exatamente. Por que a última oportunidade? Porque nós começamos amanhã. Amanhã é o primeiro dia do MDR. Amanhã, às 7 horas do Brasil, nós startamos a semana de desconstrução. O que é a semana da desconstrução? É onde você vai mudar crenças, paradigmas. A gente vai mudar crenças e paradigmas. Então, nós vamos passar 7 dias com o Marçal. Nesses 7 dias, a gente vai passar juntos. E nesses 7 dias da desconstrução, a gente vai mudar crenças e paradigmas. Depois dos 7 dias, a gente entra na fase da trilha da riqueza. O que é a trilha da riqueza? São 70 códigos que o Marçal e os sócios mais próximos dele utilizam para crescer financeiramente. O MDR vai ser ao vivo. Esses 7 dias de desconstrução com o Marçal vai ser ao vivo. E depois a terceira fase é a fase da aceleração. O que é a fase da aceleração? Conhecimento, habilidade e competência. A gente vai fazer juntos. Adquirir conhecimento,
entrar com as habilidades e aumentar a competência. Então, hoje é o último dia para você digitar pablomarcal.com.br, digita aí pablomarcal.com.br, você vai entrar na página, nessa página aí que eu estou te mostrando. Tiago, eu não tenho, eu estou na dúvida, mas eu tenho vontade de estar junto. Só digita pablomarcal.com.br, dá uma olhada na página, olha os sites, olha os bônus, olha tudo que tem aí, vai olhando, olha tudo que tem aí para você cair para dentro. Nós vamos começar amanhã, 7 horas da manhã, o MDR, com o Marçal. 7 horas da manhã vai ser uma ótima oportunidade para você cair para dentro. Eu vou, daqui a pouco tem 6h22, que é uma leitura de provérbios. Você quer ler mais a Bíblia, quer entender sobre o livro de provérbios, é só digitar aqui, ó, Thiago Rocha BR no Instagram. A gente vai estar agora às 6h22, lendo lá. Todos os dias a gente está fazendo essa leitura de provérbios. Então, você quer aprender mais sobre a Bíblia, está lá. Mas você que vai prosperar no dia de hoje, faça a releitura do capítulo 8 de Lucas e o capítulo 1 de Tiago, e depois digita pablomarcal.com.br, olha a página, começa a profetizar já, começa a olhar isso na sua vida. Fechou? Tamo juntos, até depois do fim. Não esquece sempre, vai cuidar da sua vida. Eu vou sair agora, vou deixar o QR Code aqui, vai deixar o QR Code, vai rodar a página aqui para você cair para dentro. Tamo juntos, valeu, abraço.